Fala pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, estejam aí animados. Hoje a gente está participando desse programa aí um pouquinho diferente, né? Especial para vocês. A gente preparou aí várias especialidades, então a gente espera que vocês fiquem atentos aí, façam todas elas, para quando nós voltarmos, todo mundo esteja com as faixas bem cheias, tá bom? Lembrando a vocês, ó, quando a gente voltar aí, nesse momento de vídeo que a gente está enfrentando, a gente já vai ter um acampamento, então a gente espera que todos vocês estejam com um uniforme muito bonito e com bastante especialidade. Eu peguei uma especialidade para vocês, que ela é muito importante, ela vai cumprir um requisito da classe de amigos e da classe de companheiros. Então é uma especialidade até pequena também, ela não é uma especialidade muito grande, e aí vocês vão conseguir cumprir requisito da classe de vocês e vão colocar mais uma especialidade na faixa de vocês, tá bom? Essa é uma especialidade da parte de atividades missionárias, ela é uma especialidade não nominal. Eu vou até trazer essa diferença para vocês, que aí fica mais claro. O que é uma especialidade nominal? Especialidade nominal é quando a gente fala, por exemplo, eu quero fazer uma especialidade de felinos, eu quero fazer uma especialidade de anfíbios. Você vai naquela especialidade específica. Agora, uma especialidade não nominal é quando eu vou na classe de especialidade. Por exemplo, no cartão de classe de vocês, de amigo e de companheiro, vocês terão um requisito que é fazer uma especialidade de atividades missionárias. Então, essa seria um requisito de especialidade não nominal. Eu vou lá na aba de atividades missionárias e escolho a especialidade que eu escolhi para vocês. Nós vamos fazer a especialidade hoje que chama pacificador. É uma especialidade muito interessante. Por quê? Todos nós na nossa vida enfrentamos diversos problemas. Todos nós. Eu enfrento meus problemas, você enfrenta seus problemas e muitas das vezes esses problemas podem ser evitados. Muitas vezes nós enfrentamos problemas porque nós não sabemos conversar. Quantas vezes, na verdade, a gente já brigou com um amigo, ou às vezes até discutiu com os pais, porque a gente não soube expressar o que a gente estava querendo, o que a gente queria dizer, e aí por um mal entendido houve aquele conflito. Então a especialidade de hoje vai nos ensinar a resolver os nossos problemas, resolver os nossos conflitos e até mesmo para ajudarmos outras pessoas a resolverem, tá bom? O primeiro requisito é o seguinte: identifique 4 causas de conflito descritas na Bíblia. Leia as seguintes passagens como ponto de partida. Então, olha só, nós vamos ler aqui 4 passagens bíblicas e essas 4 passagens bíblicas vão falar de origens de conflitos. A primeira passagem, já dá pausa aí no vídeo para você abrir a passagem comigo, tá bom? Está em Gálatas, capítulo 2, verso 1 ao 14. Pegue sua Bíblia aí, por favor, dê pause no vídeo, se necessário, e abra comigo em Gálatas. Gálatas, capítulo 2, verso 11 ao 14. Gálatas, Novo Testamento, capítulo 2, verso 11 ao 14. Olha o que diz. Diz o seguinte: Porém, quando Pedro veio para Antioquia da Síria, eu fiquei contra ele em público, porque ele estava completamente errado. Isso aqui é Paulo falando, tá? De fato, antes de chegarem ali alguns homens mandados por Tiago, Pedro tomava refeições com os irmãos não-judeus. Mas depois que aqueles homens chegaram, ele não queria mais tomar refeições com os não-judeus, porque tinha medo dos que eram a favor de circuncidar os não-judeus. E também os outros irmãos judeus começaram a agir como hipócritas, do mesmo modo que Pedro. E até Barnabé se deixou levar pela hipocrisia deles. Quando vi que eles não estavam agindo direito, de acordo com a verdade do Evangelho, eu disse a Pedro na presença de todos: Você é judeu, mas não está vivendo como judeu, e sim como não judeu. Então, como é que você quer obrigar os não-judeus a viverem como judeus? O que essa situação está mostrando? Pedro estava ali almoçando, lanchando, fazendo a refeição dele com algumas pessoas que não eram judeus. E naquele período havia um preconceito muito grande. Por quê? Os judeus excluíam os demais povos. Como os judeus eram um povo escolhido, eram um povo separado por Deus, mas para que fossem luz para as outras nações, eles se achavam superiores às outras pessoas. Então os judeus por exemplo, não sentavam para almoçar com outras pessoas, com outros não-judeus, sabe? Eles eram muito preconceituosos nesse sentido. E aí quando eles chegaram aqui, Pedro estava almoçando com não-judeus, estava fazendo a refeição com não-judeus. E aí quando os judeus chegaram e Pedro viu que eles chegaram, Pedro saiu. Saiu da mesa, como se Pedro levantasse e saísse andando. E aí Paulo viu aquilo e ficou indignado. Falou assim: Pedro, que hipocrisia. Porque quando os judeus não estavam aqui, você estava participando de uma refeição com os não-judeus. Agora que os judeus chegaram, você está indo embora? Enfim, ficou um clima bem estranho entre eles. Agora a segunda passagem está em 1 Coríntios, capítulo 12, ao verso 31.
Abre aí comigo, é só voltar um pouquinho. Coríntios está antes de Gálatas, esse livro que a gente acabou de ler. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 12 ao 31. Diz o seguinte, ó. Cristo é como um corpo, o qual tem muitas partes, e todas as partes, mesmo sendo muitas, formam um só corpo. Assim também, todos nós, judeus e não judeus, escravos e livres, fomos batizados pelo mesmo Espírito, para formar um só corpo, e a todos nós foi dado de beber do mesmo Espírito. Pois o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas. Se o pé disser, já que não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser corpo. Se o ouvido disser, já que não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o corpo todo fosse olho, como poderíamos ouvir? E se o corpo todo fosse ouvido, como poderíamos cheirar? Assim, Deus colocou cada parte diferente do corpo conforme Ele quis. Se o corpo todo fosse uma parte só, não existiria corpo. De fato, existem muitas partes, mas um só corpo. Portanto, o olho não pode dizer para a mão, eu não preciso de você. E a cabeça não pode dizer para os pés, não preciso de vocês. O fato é que as partes do corpo que parecem ser as mais fracas são as mais necessárias. E aquelas que achamos menos honrosas são as que tratamos com mais honra. E as partes que parecem ser feias recebem um cuidado especial, que as outras mais bonitas não precisam. Foi assim que Deus fez o corpo, dando mais honra às partes menos honrosas. Desse modo, não existe divisão do corpo, mas todas as suas partes têm o mesmo interesse umas pelas outras. Se uma parte do corpo sofre, todas as outras partes sofrem com ela. Se uma é elogiada, todas as outras se alegram com ela. Pois bem, vocês são o corpo de Cristo e cada um é uma parte desse corpo. Na igreja, Deus pôs tudo no lugar certo. Em primeiro lugar, os apóstolos, em segundo, os profetas e em terceiro, os mestres. Em seguida, pôs os que fazem milagres. Depois, os que têm o dom de curar, ou de ajudar, ou de liderar, ou de falar em línguas estranhas. Nem todos são apóstolos ou profetas ou mestres. Nem todos têm o dom de fazer milagres, nem de curar doenças, nem de falar em línguas estranhas, outros idiomas no caso aqui, né? Nem de explicar o que essas línguas querem dizer. Por isso, se esforcem para ter os melhores dons. Porém, eu vou mostrar a vocês o caminho que é o melhor de todos. Qual que é essa situação aqui? Aqui Paulo está falando sobre a igreja, né, como corpo, e cada um de nós fazemos parte desse corpo para torná-lo completo. E todos nós somos diferentes. Eu sou de um jeito, você que está me assistindo é de uma forma totalmente diferente. E assim nós vamos formando a igreja. Da mesma forma que eu tenho minha mão, que eu tenho meus olhos, ouvidos, nariz, boca, e cada um deles tem uma função muito específica, é a junção de todas essas partes do meu corpo que fazem o Gabriel, que fazem ser quem eu sou. Então, da mesma forma que nós somos diferentes, temos características diferentes, essa junção, quando nós estamos juntos, é que nasce o Clube de Desbravadores. Quando nós estamos juntos, é que nasce a unidade. Quando nós estamos juntos, é que nasce a igreja. E aí aqui está falando dessa importância de a gente ter essa noção que não existe ninguém mais importante que o outro. Existem funções diferentes. Não existe parte do corpo mais importante que a outra. Existem funções diferentes. Então é bem importante a gente entender esse conceito, porque isso vai nos ajudar a lidar melhor com os nossos conflitos e até mesmo a evitá-los. O terceiro texto está lá em Gênesis, agora o primeiro livro da Bíblia. Gênesis, capítulo 13, verso 1 ao 12. Gênesis, capítulo 13. Deixa eu abrir aqui. Abra sua Bíblia também, por favor, para vocês irem acompanhando, tá? Gênesis, capítulo 13, verso 1 ao 12. Diz o seguinte, ó. Subiu, pois, Abraão do Egito para a banda do sul, ele e sua mulher e tudo o que tinha, e com ele Ló. E ia Abraão muito rico em gado, em prata e em ouro. E fez a sua jornada do sul até Betel, até ao lugar onde ao princípio estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até ao lugar do altar que dantes ali tinha feito, e Abraão invocou ali o nome do Senhor. E também Ló, que ia com Abraão, tinha rebanhos e vacas e tendas, e não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque a sua fazenda era muita, de maneira que não podiam habitar juntos. Então o que está acontecendo aqui? Abraão e Ló estão viajando, e eles são muito ricos, têm muito gado, muita vaca, muito boi, e aí aquela área que eles estavam indo não ia suportar o tanto de gado, tanto de boi, tanto de vaca que eles tinham. Então eles teriam que se separar, porque ali não teria alimento suficiente para os seus animais. E o verso continua o seguinte, ó. E houve contenda entre os pastores, houve briga, houve discussão, desentendimento entre os pastores do gado de Abraão
de Abrão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os ferezeus habitavam então na terra. E disse Abrão a Ló: Ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. Levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor e como a terra do Egito quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina e armou suas tendas até Sodoma. O que aconteceu aqui? Abraão e Ló estavam de mudança, ambos eram muito ricos, naquela época as pessoas não tinham dinheiro, né, como tem hoje. Naquela época elas tinham plantação, elas tinham animais, e é baseado nisso que eles faziam trocas. Por exemplo, se eu queria uma vaca, eu entregava, sei lá, um boi para Abraão. Se eu queria um cavalo, eu entregava, sei lá, uma parte do meu terreno. Então era dessa forma que eles trocavam. E como Abraão e Ló eram muito ricos, eles precisavam ficar separados, distantes um do outro, porque senão a natureza não daria conta de sustentar o tanto de animais que eles tinham, se eles ficassem no mesmo lugar. Não teria alimento para todos esses animais, não teria água. Então eles tiveram que se separar e houve ali uma discussão entre os pastores deles, porque cada um queria pegar o lugar que melhor atendesse, né? E o nosso última passagem sobre essa questão de desentendimento, discussão, está em Tiago. Tiago, capítulo 4, verso 1 ao 3. Tiago, capítulo 4, verso 1 ao 3. E o seguinte, ó. De onde vêm as lutas e as brigas entre vocês? Elas vêm dos maus desejos que estão sempre lutando dentro de vocês. Vocês querem muitas coisas, mas como não podem tê-las, estão prontos até para matar a fim de consegui-las. Vocês a desejam ardentemente, mas como não conseguem possuí-las, brigam e lutam. Não conseguem o que querem porque não pedem a Deus. E quando pedem, não recebem porque os seus motivos são maus. Vocês pedem coisas a fim de usá-las para os seus próprios prazeres. Gente infiel, será que vocês não sabem que ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus? Quem quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Então, olha só, aqui Tiago está falando que a cobiça e a inveja muitas vezes causam discussões, causam brigas, causam confusões. Então, a gente leu aqui, e a gente até cumpre já o primeiro requisito, eu vou mandar essas respostas para vocês tudo bonitinho depois, de acontecimentos na Bíblia, fatos, casos na Bíblia que causaram discussões, que causaram desentendimentos. E aqui por fim Tiago fala que a cobiça, a inveja, eu querer o que é do outro, ou eu querer mais do que eu tenho. Obviamente querer mais do que eu tenho não é nenhum pecado. Eu preciso ser grato pelo que eu já conquistei, mas preciso desejar mais coisas. Agora, quando eu quero tanto uma coisa a ponto de matar por ela, a ponto de prejudicar o meu próximo por ela, aí se torna perigoso esse caminho. Aí, de fato, a gente desagrada a Deus dessa forma. Então, ó, a gente viu 4 formas aqui de desentendimento na Bíblia. Ou seja, a gente pode concluir que desentendimento, briga, é algo inerente ao ser humano. É algo comum a todos nós. Nós vamos ter confusão. E se isso é um fato, se nós vamos ter problemas, se nós vamos ter discussões, qual que é o caminho? Eu preciso aprender a lidar com elas. Eu preciso aprender a resolvê-las. Olha o requisito 2, diz o seguinte: explicar as seguintes formas de abordar uma contradição, uma diferença de opinião, uma discussão, e discutir com seu conselheiro ou unidade usando exemplos bíblicos e suas próprias experiências. Então, olha só, a gente tem algumas formas de contradição, de discussão. E aí eu vou explicar para vocês essas formas, tá bom? A primeira forma é a negação. E dentro de negação, o tipo de discussão é acusações mútuas. Olha só o que diz aqui. Aprenda a ouvir as pessoas. Fale somente o necessário. Se não está sendo compreendido, procure ser o mais claro nas suas questões. Saber falar e saber ouvir torna-se bem fácil compreender e ser compreendido. O que é muito comum? Quando as pessoas têm uma contradição, têm um interesse em comum, têm opiniões diferentes sobre uma mesma coisa, é muito comum elas trocarem acusações. Por exemplo, estou brigando porque, sei lá, eu quero um jogo novo. Aí eu quero um jogo X e meu irmão quer um jogo Y. Aí meu pai vai me dar só um.
E aí eu falo, meu pai e minha mãe vai me dar só um. Eu falo assim, ah não, eu quero o jogo X, meu irmão, eu quero o jogo Y. E aí, como é que a gente vai decidir? Aí eu começo, ah não, porque eu tirei nota melhor na escola. Ah não. Aí meu irmão começa, ah não, mas minha mãe foi chamada na escola porque você deu trabalho. Então a gente começa a trocar acusações de forma mútua. E aí, ao invés de eu chegar num consenso com o meu irmão de qual jogo seria o melhor, eu fico brigando com ele, sendo que isso não vai levar a lugar algum. Eu ficar trocando acusações com a outra pessoa não resolve o nosso problema. Então, olha só, primeiro ponto importantíssimo: a gente precisa parar com esse hábito. Quando a gente está numa discussão, num problema, a gente precisa parar de trocar acusações mútuas, ok? E como a gente faz isso? A gente precisa aprender a escutar o outro. A gente precisa aprender a escutar o que a outra pessoa está falando e preciso aprender a falar de forma correta também. Tem uma frase que eu acho muito interessante, que eu acho muito verdadeira. Você pode falar qualquer coisa para qualquer pessoa. Tudo depende da forma como você vai falar. E eu acho que é muito verdade, sabe? Tudo depende da forma como eu vou abordar aquele assunto. Por exemplo, estou tendo esse problema com meu irmão. Se eu falar com ele assim, esse jogo seu é um lixo, vai adiantar alguma coisa? Agora eu posso falar, olha, esse jogo seu eu não acho muito legal porque não dá para jogar de dois. O meu dá para jogar de dois, vamos comprar esse primeiro. Então existem formas da gente falar sobre as coisas sem magoar, sem ferir alguém. Então, primeira lição, vamos ficar atentos à forma como falamos e vamos ficar atentos também para escutar as pessoas, porque às vezes a gente não quer escutar, a gente só quer pôr a nossa opinião e não quer saber o que o outro pensa. Segundo ponto, segundo tipo de discussão, de problema, é a fuga. Olha o que diz a respeito. Fuga faz parte da negação, envolve mudança repentina, mudança de foco para desviar a atenção do verdadeiro problema. Pode envolver culpar outras pessoas e negar sua atuação. Isso aqui é muito comum, muito comum. Eu, particularmente, não gosto de briga, não gosto de discussão. Então, às vezes, eu fujo um pouquinho, confesso. Mas a gente precisa resolver os nossos problemas. O que seria a fuga? Eu tô com um problema com uma pessoa, eu tô tendo uma discussão com ela e aí eu começo a culpar outra pessoa. Ah, não, mas eu fiz isso porque você fez aquilo outro. Ah, não, mas eu briguei com minha mãe porque você me estressou. Ah, não, eu briguei com meu irmão porque ele é muito chato. Então a gente não assume nossa culpa, a gente começa a culpar outras pessoas, a gente começa a fugir do problema. E a fuga nunca resolve os nossos problemas. A gente precisa aprender a resolver, ok? Então fugir dos nossos problemas não é uma opção, porque ele vai continuar lá. Eu preciso resolvê-lo. Terceiro tipo é o ataque. E ali dentro do ataque a luta, né, que é entre as duas pessoas. Olha o que fala. Muitos, por não quererem sair por baixo, enfrentam o próximo. Quando um não quer, dois não brigam. O melhor é não dar ouvidos às provocações e ir embora. Então, existe esse tipo de discussão, de briga também, que é o ataque. A pessoa entra no modo luta ali, virada no girar, como dizem, e quer ganhar a discussão de qualquer jeito. Não aceita sair por baixo. Óbvio que aquela pessoa que não gosta de levar desaforo para casa é mais ou menos isso. E aí começa a atacar, começa a ofender. Às vezes o problema é desse tamanho, ó. Mas como ele está naquele modo de ataque, naquele modo de luta, ele começa a ferir a pessoa, a falar coisas que depois ele vai se arrepender. Então, gente, numa discussão é muito importante a gente saber o nosso limite, a gente se conhecer. Se eu estou estressado, se eu estou a ponto de falar o que eu vou me arrepender depois, é melhor ficar calado, é melhor me retirar, é melhor eu pedir uma pausa para respirar e falar, olha, eu estou no estado agora que se eu falar aqui, o que eu falar aqui eu vou me arrepender depois. Então é melhor a gente conversar sobre isso daqui a pouco. Você vai, toma uma água, respira, ora, faz uma oração para Deus te dar sabedoria, para Deus te dar calma e resolva o seu problema, ok? O modo ataque nas discussões, nos problemas, nunca é uma solução. Segundo tipo de problema é a fofoca. Olha o que diz a respeito. Não dê motivos para isso. Saia fora disso. Quem fala mal de alguém com você, também fala mal de você. A fofoca só persegue quem gosta de fofoca. Olha que interessante, gente. Se você tem um amigo aí que fala mal de outra pessoa para você, há uma grande chance dele falar mal de você para outra pessoa também. Então a gente precisa ficar muito atento com essa questão da fofoca. É muito comum, por exemplo, não, eu vou contar isso aqui que eu sei dessa pessoa pro meu melhor amigo, porque é meu melhor amigo.
Mas às vezes seu melhor amigo tem um outro melhor amigo que também tem um outro melhor amigo e quando você vai ver isso tomou uma proporção absurda, já tá todo mundo do desbravador sabendo, tá todo mundo da igreja sabendo. Então a gente precisa tomar muito cuidado com a fofoca. Tem um filtro, eu não me recordo agora quem falou, mas são 3 critérios que você precisa saber, que você precisa fazer para ver se vale a pena ou não levar aquela história adiante. Primeiro critério, o que você vai falar vai engrandecer a pessoa? Se for engrandecer a pessoa, ok, você pode falar. Se for ajudar a pessoa, ok, você pode falar. O que você vai falar vai resolver o problema? Se vai resolver um problema, se vai ajudar numa situação, ok, você deve falar. E o terceiro, o que você vai falar é realmente necessário? Há uma necessidade? Então, se o que você for falar passar por esses 3 filtros, ok, fale. Mas se for problema em algum dos filtros, não leve adiante e que essa fofoca morra com você. Então, nunca espalhe fofoca, nunca leve adiante. A gente está vivendo um momento muito complicado de fake news, que a gente recebe muita coisa no nosso WhatsApp, às vezes a gente não sabe o que procede e o que não procede. Então a gente precisa ficar muito atento para conferir as informações. Se alguém me conta algo sobre a pessoa, eu preciso até mesmo conferir. Vamos supor que alguém me conta uma fofoca sobre o Gabriel Paiva. Eu vou sair espalhando para todo mundo, falo, Gabriel, me contaram isso, isso e isso, é verdade? O que aconteceu? Procura saber da outra pessoa, dou oportunidade para outra pessoa se manifestar, entendeu? Então, a partir de hoje, se chegar alguma fofoca no seu ouvido, que essa fofoca morra com você. Não espalhe mais fofocas, porque fofoca é uma grande causadora de problemas e discussões. Ok? Combinado? Então vamos para o próximo. Nós já estamos quase finalizando. O próximo é a ridicularização. Olha o que fala. Sofrer sozinho não é a saída. É importante que você compartilhe com alguém o que está acontecendo. Você pode até se sentir fraco diante de quem está te ridicularizando, mas na verdade ele é ainda mais fraco quanto seus insultos. Isso mesmo. Então muitas das vezes nós somos ridicularizados, né? Muitas vezes as pessoas riem de nós, riem às vezes por causa de algumas características, porque eu sou gordinho, porque eu sou magrinho, porque eu sou baixo, porque eu sou alto. Riem porque às vezes eu falo alto, eu tenho voz fina, eu tenho voz grossa. Enfim, as pessoas às vezes riem e ridicularizam a nós, né? E isso a gente fica chateado, a gente quer às vezes até brigar para resolver o problema. Mas olha só, a verdade é que todos nós temos defeitos. Todos nós temos coisas que nós não gostamos. E o mais importante é que você precisa gostar de você. Você não precisa ligar muito para a opinião do outro, sabe? Porque o outro acha que é bonito. Você precisa estar satisfeito com você. É o seu corpo que te ajuda a jogar, que te faz jogar bola. É o seu corpo que te ajuda a fazer aquela corridinha que você gosta, que te ajuda a brincar. Então, poxa, a gente precisa ser grato a quem nós somos, ao corpo que nós somos. É o meu olho que me faz enxergar. Tô até com olheira aqui que eu acordei muito cedo hoje. É meu nariz que me faz sentir cheiro, é meu ouvido que me faz escutar. Então, a gente precisa ser grato. Então, quando uma pessoa te ridicularizar, se preocupa não. Porque aquilo que aquela pessoa está fazendo é mais feio do que qualquer outra coisa. E existe um Deus no céu que nos ama muito, do jeitinho que nós somos. Existem pessoas aqui na terra que nos amam também do jeitinho que nós somos. Nós nunca vamos agradar a todos. E nem precisamos querer agradar a todos. O importante é agradar as pessoas que nós amamos e que também amam a gente. Ok? Último ponto. Conciliação. Último ponto não, o último dessa discussão aqui. Conciliação. Olha o que fala o que fala aqui a respeito de conciliação. Identificar o conflito. É a forma mais correta de solucionar algum problema. Dessa forma, fica mais fácil conseguir solucionar o conflito. Então, para eu me conciliar com a pessoa, resolver o problema e chegar numa solução, eu preciso identificar qual é o problema. Qual é a raiz do problema? Por exemplo, eu dei esse exemplo aqui com vocês, meus pais iam me dar um jogo, e aí eu queria um jogo e meu irmão queria outro. Como que a gente vai fazer para resolver essa situação? Eu vou falar com meu irmão, eu falo com meu pai assim, pai, você pode pagar até quanto? Eu posso pagar 100 reais. Aí o jogo que eu quero é 50, o do meu irmão é 70. Não dá para comprar os dois. O que eu posso falar com meu irmão? Olha, irmão, o problema é que então é o valor do jogo. Vamos chegar num combinado? Ou a gente compra 2 jogos no valor de 50 reais cada, ou a gente compra um jogo mais caro, um jogo de 100. O
que vai me atender e vai atender você. O que você acha? Então, o problema ali está sendo o dinheiro. Ele tem R$ 100 para comprar o jogo. Então, eu preciso conversar com ele para eu chegar num acordo com ele. Que tipo de jogo você quer? Que tipo de jogo você quer jogar? Qual que é o valor desse jogo? Eu preciso encontrar formas de entender a raiz do problema e conversar para resolvê-lo. Então eu preciso sempre tentar chegar num combinado com a outra pessoa, ok? Vamos para o nosso próximo ponto, que fala o seguinte, sobre conciliação ainda. Conversar em particular com cada uma das partes. O objetivo é conseguir entender a perspectiva do conflito de cada um dos lados, analisar as versões. Deve ser feito com calma, sem agitação e confusão, abrindo espaço para os dois lados. Então, olha só, se você vai ajudar alguém numa conciliação, sei lá, às vezes você sabe de dois primos seus que estão brigando, dois amigos seus da escola que estão brigando. Se você quer ajudar essas duas pessoas a resolver esse problema, você precisa primeiro estar disposto a escutar os dois lados. A gente nunca pode escutar apenas um lado da história. A gente precisa escutar os dois lados, entender os sentimentos que estão envolvendo aquela briga, o porquê que eles estão se desentendendo. Porque se eu escuto só um lado da briga, muitas vezes eu não dou o direito da outra parte se defender. E aí eu saio falando mal, saio condenando, falando que a pessoa está errada, mas eu não posso ter esse papel. Jesus espera que nós sejamos pacificadores, que nós ajudemos as outras pessoas a resolverem seus problemas. E para eu fazer isso, eu preciso aprender a escutar a pessoa, escutar a reclamação dela, saber o que está incomodando ela, para então eu conseguir ajudar ela a encontrar a solução para o problema. Então, se eu tenho duas pessoas que estão brigando, estão discutindo, eu preciso ouvir as duas pessoas. Eu preciso parar para escutar, para entender o que elas estão sentindo e qual o tamanho do problema delas. Terceiro ponto, negociação. Coloca um ponto final na história. O perdão deve estar presente e a situação esclarecida e entendida por ambas as partes. Então, estou aqui na conciliação, conversando com essas pessoas, a gente precisa agora negociar. O que a gente vai decidir para resolver esse problema? Qual a postura, qual o comportamento que a gente vai adotar para resolver essa situação? Eu dei o exemplo aqui do jogo. Agora eu preciso negociar com o meu irmão. Olha, e aí? Tem esse jogo aqui de R$ 50. O que você acha? Aí meu irmão, não, eu quero esse de 60. Aí você pode ceder também, falando, não, tá bom. Tem um jogo aqui de R$ 40 que eu quero também. Eu estou usando esse exemplo do jogo que eu dei aqui porque é algo mais comum pra gente. Não, então tá bom, compra o seu jogo de R$ 60 que eu vou comprar o meu de R$ 40. Às vezes a gente precisa ceder para acabar com a discussão. E olha que interessante. Ao invés de eu ter um jogo só, que é o meu de R$ 40, eu vou ter dois jogos. Então às vezes a gente fica tão focado naquilo que a gente quer, que a gente esquece que se eu conseguir negociar com o outro, eu vou sair bem melhor na história. Entendeu? Então a gente precisa ficar muito atento com isso. A gente precisa identificar o problema, conversar com a pessoa, entender o que ela quer falar. A gente precisa também falar de forma não agressiva. A gente precisa ter muito cuidado na forma como nós falamos. E aí a gente precisa chegar numa negociação. A negociação envolve eu ceder um pouco, a outra parte ceder um pouco também, para nós juntos chegarmos numa decisão que vai ser benéfica para nós dois. Isso é muito importante na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso convívio mesmo com os nossos familiares. E aí nós chegamos ao nosso último requisito. Descrever uma situação de conflito ocorrida com você e analisar o seu comportamento na contradição e quais as opções de conciliação. Olha só, vou contar uma coisa que já aconteceu comigo uma vez. Lá no meu serviço, teve uma vez que eu tinha um cara que tinha feito uma coisa errada, sabe? E aí eu avisei ele, falei, fulano, isso que você fez aqui está errado. É melhor consertar, porque senão no mês que vem pode dar problema para você. E aí essa pessoa foi lá e consertou. Só que os chefes dela descobriram e foram falar com ela. Quando foram falar com ela, essa pessoa falou assim, não fui eu não, foi o Gabriel. Vocês acreditam? Eu alertei a pessoa, ela foi lá e consertou. Ao invés dela assumir o problema, ela não assumiu. Ela falou que foi eu. E aí, quando os chefes vieram me perguntar o que tinha acontecido, se era eu mesmo, eu falei, olha, não fui eu. Eu expliquei para ele o que tinha acontecido, expliquei para ele a situação. Se vocês quiserem, a gente pode ir lá conversar com ele para ver se ele vai assumir ou não o erro dele. Acabou que não precisou, que eles entenderam o que tinha acontecido. Mas olha só que situação chata, né?
Uma pessoa foi ajudada, ele foi ajudado no caso, estava acusando a outra que tinha ajudado. Tipo assim, eu tinha alertado ele sobre o problema e ele estava jogando a culpa pra cima de mim. E eu vou ser bem sincero pra vocês, na hora deu vontade de chegar lá e falar com ele assim, cara, que palhaçada é essa que você tá falando? Eu que te alertei do erro, do problema, você tá jogando pra cima de mim? A vontade era essa, mas essa conduta resolveria? Não resolveria, só aumentaria o problema. O que eu deveria fazer? Já primeiro falou, ô fulano, chegou pra mim que você falou que foi eu que fiz, o que, que aconteceu? Por que, que você falou isso? Você lembra que foi eu que te alertei sobre esse erro, sobre esse problema? Tentar resolver com ele e chegar num consenso. Porque aí eu continuaria com minha amizade com ele, a gente resolveria com o chefe e ninguém teria mais problemas quanto a isso. Então a gente precisa na nossa vida, gente, ter calma nesses momentos de conflito. A gente vai ter problemas. A gente vai ter problema com o nosso amigo da escola, com o nosso, às vezes com o nosso conselheiro, com o nosso capitão, com a nossa unidade, com o nosso grupo de desbravadores, na igreja, na nossa família, na nossa casa. Mas a gente precisa aprender a resolver esses problemas. Brigar não resolve. Eu preciso aprender a conversar. Eu preciso aprender a me comunicar, a expor para o outro o que eu quero, o que eu preciso, qual é o meu sentimento. E aí eu preciso também aprender a ouvir o outro. Quando eu começar a colocar em prática isso, quando você começar a colocar em prática isso, pode ter certeza que você vai ter muito mais habilidade para resolver seus problemas. Então, essa foi a nossa especialidade sobre pacificador. Eu espero que a partir de hoje vocês tenham mais cuidado na forma de falar, tenham paciência para ouvir e consigam resolver o problema de vocês. E mais que isso, eu espero que vocês consigam ajudar outras pessoas a resolverem seus problemas também. Vou mandar o material para vocês copiem aí e façam a especialidade, tá bom? Um abraço para vocês, muito obrigado pela atenção. Jesus abençoe a vida de vocês, tá bom? Um abraço.